Olá, queridos, estamos novamente aqui com a graça de Deus para começar mais uma mensagem para edificar o nosso coração. Amém? Como estão todos? Vamos abrir nossas Bíblias então, vamos pegar ali, vamos abrir em Atos dos Apóstolos, que é um livro muito inspirador porque fala ali dos Atos dos Apóstolos, dos Atos dos servos de Deus, que começaram a fazer as obras de Deus, movidos pelo Espírito Santo, após a ascensão de Jesus aos céus. O Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a realizar a grande comissão, a pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os convertidos iam crescendo a cada dia, iam repartindo pão de casa em casa, e a igreja crescia, e o nome de Jesus ia se espalhando, e as pessoas iam sendo libertas e curadas para a glória de Deus. Amém? Então vamos ler ali Atos 3. Uma passagem bem conhecida da Bíblia, todo mundo que já escutou um pouco do Evangelho já passou por essa passagem. Mas se você é novo para a Palavra de Deus, também vai ficar bem clara essa mensagem, não se preocupe, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Amém? Então, Atos 3, versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual opunham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então vamos entender que era levado um homem era levado por familiares ou amigos, era um homem coxo de nascença. Eles colocavam ele diariamente, todos os dias, à porta do templo, não entravam com ele lá, a porta ali na entrada, chamada, o nome dessa porta era Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que eram os discípulos de Jesus, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa. Imaginem só a cena, queridos. E a comoção do povo em ver aquele homem que não era um desconhecido, que não estava ali pela primeira vez. A palavra nos diz que diariamente ele era colocado ali. E era um homem coxo que todo mundo conhecia, que ficava ali esperando e vivendo de esmolas. E esses dois homens, Pedro e João, cheios do Espírito Santo de Deus, representando ali a Jesus Cristo, com autoridade para operar, né, que Jesus disse que aqueles que crescem nele fariam ainda obras maiores ainda que ele fez. Então imagina todo o povo vendo aquele homem, que testemunha, aquele homem entrando junto com Pedro e João dentro do templo, caminhando normalmente, louvando e saltando. Que impactante, né? Como é importante os dons no meio da igreja. Como é importante que se veja o poder de Deus. Porque muitos têm dificuldade de crer sem ver. Mas quando o poder de Deus se manifesta, as pessoas veem o poder de Deus e creem. Veem que Jesus é o Filho de Deus ressurreto. Amém? Então eu queria chamar a atenção para vocês no começo do versículo, que diz que aquele pessoal que trazia ele, este homem, a palavra de Deus diz, era um homem coxo de nascença. Tem pessoas que têm um problema como esse homem, que desde o seu nascimento já vem com um problema físico, vem com algum outro tipo de problema, seja lá qual for a luta, físico, mental, desde o nascimento. Tem outros que ao longo da vida adquirem um problema, vêm adquirir uma enfermidade ou um outro tipo de luta, vêm a passar necessidade. Por causa do pecado, o diabo coloca ataduras, coloca correntes. Independente se é de nascença ou se foi adquirido depois, muitas pessoas hoje em dia se encontram nessa condição. E diariamente esperam e vivem de esmolas. Não no sentido literal de que não estão num lugar, ou sentados numa esquina, ou debaixo de uma igreja pedindo esmolas. Não tem casa, estão ali pedindo esmolas.
mas no sentido de se contentar, esmolas no sentido de se contentar com uma vida abaixo do que Deus queria dar para você. Muitas vezes você já se acostumou com uma escassez, tem um problema de nascença ou adquirido depois, mas você já está acostumado com essa vida de sofrimento e tem conseguido viver, tem se mantido vivo, tem se alimentado, mas não com aquilo que Deus planejou para a tua vida. Tem vivido uma vida média, que poderíamos dizer até medíocre, que medíocre não quer dizer nada mais do que média. Não é uma vida abundante como Jesus prometeu. E o problema é que as pessoas elas se acostumam até com as consequências do pecado, porque o pecado traz coisas ruins para a vida do homem. O pecado, ele faz a principal coisa, a coisa mais triste que pode haver com o homem por causa do pecado, é a separação de Deus. Tu não poder desfrutar de uma vida de comunhão com Deus, não poder andar com Deus. Isso é o pior de tudo na vida. Para mim, que amo a presença de Deus, isso para mim faz toda a diferença. A minha vida nesse mundo se resume a andar com Deus, esperando o dia em que eu vou poder ver Ele face a face, como diz na palavra de Deus. Então, veja se você não está nessa situação, de já ter se contentado, porque Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Existe uma porta para entrar no reino de Deus. E muitos fazem como esse coxo, eles não conseguem entrar dentro da porta, não conseguem entrar para o templo, não conseguem entrar para a comunhão, não conseguem entrar para dentro do reino de Deus, para uma vida com Deus. Não passam pela porta que é Jesus, não passam pelo arrependimento e, consequentemente, não têm seus pecados perdoados. Estão à porta, estão à margem do caminho, à margem do Evangelho, estão diariamente vivendo uma vida e tendo suas necessidades supridas com esmolas, com aquilo que o diabo permite que venha à mão deles, com o fruto de um trabalho, fruto de muito esforço, muitas vezes sem Deus estar abençoando. Amém? Então eu quero deixar para vocês nessa noite que o que Deus fala no meu coração, que Deus não quer mais que você viva assim. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então qual é a vontade de Deus para a vida de vocês? É que vocês vivam com abundância. Não precisa ser rico. Jesus não prometeu que as pessoas iam ficar ricas, como a gente vê em alguns lugares falando que se você vier para o Evangelho vai ter isso, vai ter aquilo. Jesus não disse nada disso. Este tipo de Evangelho não é o Evangelho verdadeiro. Ao contrário, Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus nos alertou que passaríamos por aflições. A palavra de Deus também diz que Ele, o Filho de Deus, Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Deus nos ensina através das lutas, através dos sofrimentos. Ele vai moldando o nosso coração, vai nos preparando. Ele vai realizando os processos de transformação, de maturidade. Vão nos preparando para que possamos, depois de superadas as adversidades, possamos ser nós o braço dele aqui na terra para abençoar aqueles que estão sofrendo. Para que possamos ser canais de bênçãos e braços de Deus para estender a mão àqueles que estão em dificuldade. Amém, queridos? Então, através dessa mensagem, o Senhor Jesus te convida para te passar pela porta que é Ele, para te pagar esse preço. Ele pagou um alto preço de morrer por ti na cruz. O preço para você pagar é o preço de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus ressurreto. Crê na obra da cruz, crê que Ele morreu por ti e ressuscitou ao terceiro dia. E entrega a tua vida para Ele. Firma uma aliança com Jesus. Recebe Ele no teu coração e crê nele como teu Senhor e como teu Salvador. Amém? E chega de viver uma vida de esmolas. Chega de se acostumar. Este homem, ele podia até estar dentro da visão dele, está tendo até meio feliz, porque ele estava bem ou mal ainda, ele estava vivo, mesmo com esmolas. E como ele era colocado ali diariamente, já tinha uma rotina, eu vou dizer para vocês, uma vida não boa também acostuma. A pessoa se acostuma com a escassez, se acostuma com as lutas, e passa muitas vezes por essa vida assim, sem experimentar o melhor de Deus. E depois a palavra de Deus diz que Pedro e João olharam para eles e disseram para eles assim: olha para nós. É a mesma coisa que, depois que ele atentou e olhou para eles, ele recebeu um milagre. Então Jesus fala ao teu coração nessa noite, neste dia que tu está vendo essa mensagem. Jesus Cristo fala ao teu coração: olha para mim. Olha para Jesus e enxerga Jesus.
Jesus é o Filho de Deus ressurreto. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso Deus é um Deus ciumento. Foi alto o preço que o Filho dele pagou, morrendo naquela cruz. Não foi nenhum santo, nenhum outro homem, nem mulher que aceitou subir naquela cruz e morrer no teu lugar. Porquanto o único caminho que satisfaz a Deus, que nos leva para o reino de Deus, é através da fé em Cristo. Não adianta crer em nenhum outro nome. Todos os outros nomes são deuses com D minúsculo. Há um só Deus sobre os céus e sobre a terra. Deus não vê ninguém além dele. Ele é único. O Deus que criou o céu e a terra. Te ama tanto que mandou, não poupou seu próprio filho. Mandou seu filho para uma cruz, para ser um sacrifício vivo, onde ele derramou seu sangue, para que mediante a fé nessa obra, nesse Cristo, você pudesse ser perdoado e tivesse a vida eterna. Então eu te convido a olhar para Jesus e peço que você possa firmar uma aliança com Ele, para que essa vida de luta que você teve até agora, seja de nascença ou adquirida depois, cesse. O Senhor Jesus não quer mais que tu seja coxo no teu espírito. O Senhor Jesus tem uma vida nova para ti, quer transformar você numa nova criatura, tem uma nova fase para a tua vida. Entrega teu coração ao Senhor Jesus, pede perdão pelos teus pecados, escolhe esse caminho, escolhe a porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Então olha para Jesus e faz a tua escolha. Amém? Quantos compreenderam essa palavra e que estão vendo esse vídeo que não conhecem o Evangelho ainda, me acompanhem numa oração. Feche teus olhos aí e vamos falar com o Pai. Senhor Deus e Pai, quero colocar diante de Ti, Senhor, a minha vida e a vida de todos os que estão vendo esse vídeo, Senhor. Ao longo do tempo, a todos que forem assistir essa mensagem, queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos Te enxergar, Jesus, e ter a compreensão sobrenatural e espiritual do que Tu fez por nós naquela cruz, Senhor. Derrama o Teu amor nos nossos corações, Senhor. Nos atrai a Ti, Senhor. Abre os nossos olhos, nos deixa Te ver, Filho de Deus. E leva, Senhor, cada um desses corações, Senhor, a uma entrega para Ti. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Até logo.